Oi, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um vídeo sobre criatividade. E eu quero te fazer uma pergunta. Que tal remar por 420 quilômetros? Você vai remar durante mais de semanas no meio de mata, uma região selvagem, sujeito, de repente, a animais, e não sabendo muito direitinho onde é que vai dormir, ou pelo menos as condições onde vai dormir. Vamos conhecer um pouquinho do projeto que o Marcelo Figueiral encarou junto com uma equipe ousada, né, Marcelo? Tudo bom? Tudo bem, boa noite, Gi. Obrigado aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho, assim, de contar um pouquinho dessa jornada doida que a vida nos apresentou, tá, pro pessoal. E sim, cara, um baita desafio. Quando eu conto a história de como foi atravessar o Parque do Xingu de caiaque, né, com uma equipe remando 420 quilômetros, lógico, levando uma equipe de filmagem, fotografia para registrar esse momento ímpar, tá? De como surgiu o projeto e como que eu caí nele, o pessoal uns acham bastante engraçado e, claro, outros ficam bem admirados pela coragem, né? Então, assim, o legal... Agora você não caiu propriamente nesse projeto, vamos corrigir isso daí. Você idealizou, você pensou em fazer isso além de realizar. Como é que nasceu esse projeto? Então, assim, cara, a história assim, tem a história poética, né? E tem a história motivadora da história do projeto. A poética que, assim, cara, o projeto Xingu foi um projeto que tinha o propósito de documentar o último ano do Rio Xingu antes da usina Belo Monte fechar as comportas. Então tinha um propósito, tinha um porquê de fazer, né? Assim, a motivadora foi o seguinte, assim, eu sou uma pessoa comum, né, trabalhador como todo mundo, gosto de tomar uma gelada, né, relativamente sedentário, normalmente não é nenhum viés esportista. Eu vim da bike, pedalei muito tempo na minha vida, inclusive tive a oportunidade de, em 97, escrever um livro sobre bike, chamado Guia do Ciclista, Trilhas e Ciclovias de Curitiba, e fiquei uns 6 anos na bike. Abandonei, fui para aquela vida né, de virar, fazer levantamento de copo, como as pessoas dizem. Halterofilista de copo, de bar. Halterofilista de copo, isso. E fiquei, acho que, uns 6 anos. E claro que esse sossego começou a me incomodar e eu falei assim, eu preciso achar um esporte para fazer, achar um esporte. E aí, numa pesquisa de internet, achei o caiaque, na verdade, oceânico, que são caiaques aí de 2, 3 metros de comprimento. O meu, que era um caiaque duplo, eu gosto de remar em dupla, tinha 5,30 metros e carregava 200 quilos de bagagem. E a época, lá para 2014, assim, um brinquedinho desse, né? Porque dizem o que difere o homem da criança é o preço do brinquedo, né? A época, isso está falando de 2014, ele custava R$ 8.000. Era um dinheiro que, sim, lógico, poderia programar para adquirir, mas como meu trabalho junto ao mercado privado sempre foi construir projetos de negócio, projetos de captação de recursos, um amigo, um italiano, virou, oh, Marcellino, tu é um homem de projeto, constrói um projeto para comprar teu caiaque. E aí eu falei assim, gostei da ideia, fiz um projeto, na verdade, que era para atravessar o rio Iguaçu, e aí esse amigo italiano, falou assim, não, cara, que Rio Iguaçu? Vai fazer a travessia do Rio Xingu, lá pelo Parque Indígena do Xingu, que nunca ninguém atravessou, e vai ser o último ano do Rio antes da usina Belo Monte fechar as comportas. E foi nesse insight que eu falei assim, cara, show, eu vou desenvolver esse projeto. E aí... Na realidade, o projeto nasceu como uma necessidade pessoal, então, e que virou um projeto lindo aí de criativo mesmo, que reuniu profissionais envolvidos até com a causa ambiental, social, indígena, né, que a gente tem lá no norte do país. Então, assim, tinha motivação, claro, de conquistar um projeto, mas na hora que você começa, né, aquilo, né, assim, e para as pessoas de modo geral, quando você tem uma ideia, né, cara? Ideia todo mundo tem. O difícil é executar, né? E a execução, ela demanda tempo,
dedicação e, claro, uma estratégia de visão e assim por diante. Quando eu comecei a escrever o projeto do Xingu, como que seria, ele naturalmente começou a encorpar e a gente percebeu claramente que tinha uma oportunidade de documentar essa travessia, por ser a primeira equipe a atravessar o segundo maior parque indígena do mundo, que tem uma importância histórica no Brasil, por causa dos irmãos Vilas Boas, e assim por diante. Quem tiver a oportunidade, pessoal, tiver assistido, assista um filme do Xingu, é excelente, conta bem a história de como que o parque foi formado. Tá? E aí, nessa brincadeira, assim, cara, precisamos documentar, começamos a buscar, a levar fotógrafo, a buscar alguém para filmar e assim por diante. O projeto nasceu com viés cultural, então a gente foi entender como funcionava escrever um projeto de lei Rouanet, quais são as regras, como que escreve, e assim por diante. Montei um escopo, idealizamos eles, e aí, pela felicidade, assim, eu fiz isso em outubro de 2014, subi o projeto em dezembro de 2014, em março de 2015, saiu a aprovação para a gente poder oficialmente ir a mercado e oferecer o projeto para incentivos fiscais. Então, esse foi Muito legal isso, né? Foi rápido, realmente, desde que surgiu a ideia, que você conseguiu elaborar, construir esse projeto e ter aprovação. Desde o início, você já pensou em ter essa documentação, tanto em vídeo quanto em livro, ou não? Isso foi agregando ao longo da elaboração, para a gente entender um pouquinho o teu processo criativo. Então, assim, quando a gente deu assim, o objetivo, né? Eu quero documentar, claramente ficou orientado que, assim, cara, tem que ter fotografia. Beleza. A filmagem acabou aí, sim, no processo criativo e com a equipe, com o fotógrafo, com o pessoal, acabou surgindo, falei assim, pô, seria muito legal ter um filme da história para mostrar a equipe, as dificuldades, a realidade, porque a fotografia, você chapa só um momento, por mais bonito que seja, de repente, aquele viés e a perspectiva que um fotógrafo dá, você sabe que está chapando um momento. Quando você traz isso para um filme, né, você consegue transportar um pouco da experiência daquele momento para um período sem tempo, né? Quer dizer, é um material que fica muito vivo ao longo dos anos. Então, aí, nessa pegada, eu falei assim, cara, faz sentido, se vamos fotografar, vamos filmar, e lógico que vamos fazer todo um rearranjo de como que a gente consegue carregar a filmagem no projeto. Legal, faz sentido a gente mostrar também um pouco desse material que você conseguiu, né? Essa documentação toda que é super rica e que você tem aí separadinho para mostrar para nós, né? Mostra aí, compartilha a tela com a gente, que a gente quer conhecer muito mais o que você consegue compartilhar do projeto para nós. Tá, então eu vou colocar os links aqui para quem quiser acompanhar, assistir, isso aí, normal. Show. Mas mostra aí o que você tem separado para nós. Tá, então, pessoal, é um material que, para quem não é de Curitiba, Curitiba tem né, no mundo pré-Covid, tinha um evento chamado Paiol Digital, que reúne o pessoal de inovação, tecnologia, para trazer histórias inspiradoras. E aí, o projeto que eu vou mostrar para vocês veio desse Paiol Digital, então é um material de 2018. E eu vou passar, Gi, né, até para avisar, porque é um material relativamente longo, muito rápido, só para mostrar as imagens e fazer pontualmente algumas observações. Eu já assisti o vídeo, já vi algumas coisas, mas é sempre bom ver a palavra na hora do autor. Bem, então, pessoal, eu vou passar rapidão, assim, né? Então, assim, essa foi a apresentação, a gente fala sobre como foi a experiência no Xingu, né? Então, a gente teve, assim, eu digo assim, como que surgiu o chamado, eu conto um pouco da história, isso que eu contei para vocês, como foi esse chamado. E o que é legal contextualizar? O Xingu é uma das reservas mais importantes do mundo, e claro que o propósito foi documentar esse último ano do Rio, antes da usina Belo Monte vai fechar as compostas, que na época estava criando muito calor numa questão econômica, ambiental e assim por diante. E um dos cuidados que eu tive do material foi não politizar o discurso, nem para um lado nem para o outro. Tanto que o nome do projeto se chamou Xingu, um rio, um povo e uma floresta. Então, o projeto, especificamente, foram 15 dias de remada, 18 dias na mata, entre acampamentos selvagens e assim por diante. A gente passou são 17 aldeias ao longo do caminho,
São 16 etnias, e tem etnia que tem mais de uma aldeia, então a gente atravessou por 17, 420 quilômetros, e toda a expedição, da saída até o final, foram 25 dias que a gente ficou literalmente offline. Isso foi uma higiene mental para todos que foi muito relevante. Tá? Para ter uma ideia de dimensão, o parque tem em torno de 2,6 milhões de quilômetros quadrados. Né? Curitiba, para quem é de Curitiba, são 420 quilômetros quadrados, São Paulo tem 1.500. Então é área muito grande. Eu vi você comparar que é quase o tamanho do estado de Alagoas, né? Essa área toda aí do parque. Sim, sim. Então, assim, é uma área, uma reserva muito importante, tanto como questão de bioma, como de cultura. Ele fica quase no ponto geodésico no Brasil, quer dizer, que é o ponto central do país, e a riqueza da região é de mata virgem, mata selvagem. Tá? Para ter uma ideia só da localização, está ali bem no meio do centro-oeste, você consegue localizar pelo Google Earth, ou ali pelo Google Maps, quando você bota a visão de satélite, você consegue ver toda essa área verde, o lugar é fenomenal. Tá? E aí, como que está caracterizado? São 16 povos, que a gente chama, 16 etnias, uma dica para todo mundo, né? A gente não chama índio de tribo ou algo parecido, é ofensivo para eles. Tá? No Brasil, quando a gente for falar de índio ou parecido, a gente fala ou da etnia ou da aldeia. Eles consideram uma palavra ofensiva quando você fala de tribo, então são 16 etnias ou 16 povos. Aqui, rapidamente, eu vou passar só a imagem para vocês verem um pouco de cada povo que está ali dentro do Parque do Xingu, os Calapalos, Cuiculos, o Iquipeng. E o interessante, Gi, que para cada etnia eles têm um jeito de ser, tem uma cultura e tem uma dinâmica. Então é muito doido, porque daqui a pouco você está... perceptível nas imagens, né? E eu imagino que trouxe também diferenciação para vocês no modo de chegar na aldeia, conversar com eles. Pode continuar passando aí para a gente. Não, sim, com certeza. Assim, cada um tem um jeito de funcionar. Eu levei a Carol é minha parceira há 25 anos nessa minha jornada de vida. Ela era a única menina da expedição e ela que geralmente chegava, porque assim, o Parque do Xingu é um parque fechado, você não entra, não é aberta a visitação, só entra com autorização do presidente da FUNAI, tem que ter um aceite de cada povo do Xingu, então existe uma complexidade de entrada. E é claro, isso gera uma documentação e ela carregava isso, mas teve aldeia, etnia que ela chegou, que vamos dizer assim, que foi um pouco mais tensa a chegada, por causa da característica de cada um. Tá? Então, é muito doido, assim, porque num dia você está numa dinâmica social e de convivência, e no outro você está numa outra convivência. Isso como experiência... Eu achei muito interessante, te cortando aí, mas imagina, eu acho que é o momento lá. que a gente pode falar sobre isso. Teve uma das comunidades, né, de um dos povos, em que as mulheres que eram muito atuantes, né, e vocês deixam isso muito claro no filme, inclusive. Eu achei isso, a possibilidade que vocês conseguiram de diferenciar, que vocês não estavam apenas passando, olhando, com aquele olhar estrangeiro, mas também buscando traduzir aquela cultura para quem não tem a mesma oportunidade. Sim. Não, e você imagina, Gerson, eu nunca tinha remado caiaque. A primeira vez que eu fui remar um caiaque, eu estava já dentro do Rio Xingu. Né? No terceiro dia, eu não conseguia nem levantar o braço. Eu e toda a equipe, ninguém tinha experiência de expedição. Então, de novo, assim, como o projeto é desafiador, mas acho que o grande recado que você passa é que, assim, que nunca é tarde para ir mais além e nunca é tarde para tentar desconhecido. E quando a gente chegou lá, com todos esses impactos de informações que a gente estava recebendo, a gente estava com o coração muito limpo. Né? Os primeiros dias a gente estava ainda muito pré-concebido no pensamento de homem branco, que eles chamam de Caraíba, mas com o passar do tempo que você vai sendo inserido, vamos dizer assim, nesse ecossistema, a gente foi ficando com o coração mais limpo e observando e absorvendo com muita clareza essas diferenças entre cada povo. Então foi muito bonito. Aí os Camaiurás, né, que tem uma história muito legal, foi a etnia que a gente mais conectou. Os Camaiurás, a aldeia deles chama Aldeia Morená, eles ficam aonde nasce o Rio Xingu, bem no meio do parque, porque no início do parque do Rio Xingu, não nasce, o rio ainda é um desculpa, eu não lembro o nome, pessoal, mas é um outro rio. A nascente do Rio Xingu, que é um encontro de dois rios, fica no meio do parque, é onde fica essa etnia. A etnia dos Camaiurás está na mesma região há 500 anos, G.
A energia do lugar é impressionante. E lá, pasmem, foi o lugar que a gente encontrou o cacique, toda aldeia tem um cacique, mas também encontramos a cacique. É a única etnia do Xingu que, culturalmente, eles têm um cacique homem e tem um cacique mulher. E na Olha, que cultura... interessante. Para a gente foi um tapa, né, cara? Porque claramente é uma decisão bilateral que respeita gêneros e respeita as perspectivas de cada lado. E a gente, né, assim, falando em 2015, com toda aquela guerra de percepções de gênero, quando a gente chegou lá, para a gente foi um tapa na cara. Os caras são muito evoluídos. E nessa E é a percepção... mais antiga, né? 500 anos. Essa etnia que está lá presente, como você falou, há mais de 500 anos. Então, Pô, olha o contraste com a nossa vida atual, né? Nós brasileiros. O Gi, tapa na cara, porque assim, ó, a gente chegou lá, na cultura deles, a mulher pode casar com 2 homens, 3 homens. O homem pode casar com 1 ou 2 mulheres. Então, assim, quando você chega nessa equidade social que está na cultura, quando você olha assim, está na cultura do índio, para você que é homem branco, é muito sofisticado. Então, aí você começa a olhar assim, cara, os caras são muito mais evoluídos, humanamente falando, do que a gente, com toda essa pretensão de homem branco. Então, foi uma aldeia que a gente conectou muito forte com eles. Assim, teve umas experiências com eles muito, muito massa. E essa imagem, por exemplo, é a primeira noite, tá? Era o céu que a gente via lá, não tem uma luz, não tinha uma luz, e é o céu que você via. E a gente teve a oportunidade de pegar aquela lua, tal da lua azul. É uma coisa impressionante, assim, você começa a entender por que um ambientalista, esse pessoal defende com garras e unhas a questão ambiental, porque o impacto que você tem de conexão com a natureza e com as percepções visuais que você tem, elas são muito ricas, tá? E aí teve uma série de experiências que dá até para trazer para um outro bate-papo. E aí, o que é legal de trazer aqui, né? Algumas lições. Então, a primeira lição que a gente percebeu é que eles, como os povos, isso são todas as etnias, eles têm um conceito de união, de nação, de propósito muito forte. Eles não têm essa coisa de polarizar a respeito de um lado ou a respeito do outro. Eles respeitam todas as posições, mas eles entendem que eles são uma família. Então, não existe uma fragmentação de percepção da união. Isso, para a gente, foi muito interessante. A outra é respeito às tradições. A gente tinha uma dúvida que, chegando nessas aldeias, os mais jovens, de repente, não estariam, né, com tanto... vou falar uma palavrinha, vou falar a palavra, né, de boa, né, Gi? Pode. Esses mais jovens não teriam tanto tesão de querer carregar as tradições, porque as tradições, por exemplo, dos Camaiorás, a menina que faz 15 anos, ela fica 3 anos dentro da oca sem sair, por exemplo. Então, para um adolescente que tem todos os insights de informação hoje de um mundo tecnológico, é difícil você manter isso. E não, pelo contrário, são os mais jovens que fazem questão de carregar as tradições. Então, isso para a gente marcou a importância de você, quando é pai, né, quando você tem uma família, de você realmente reforçar algumas tradições ou cerimoniais que são importantes na formação do ser humano. Tá? Só aproveitando, só te cortando de novo. Essa imagem aí eu quero chamar a atenção porque é uma parte maravilhosa também do filme, né? Você não está detalhando, mas tem um significado imenso dentro disso que você falou aí de respeito às tradições. Se você não viu o filme, eu vou deixar o link aqui e você vai perceber, porque é justamente essa questão aí da introdução, né, de momento de passagem. É maravilhosa essa parte do documentário. Sim, é verdade. Isso marcou para a gente, marca hoje, até hoje, eu, a Carol, e a gente, lógico, transporta alguns princípios na criação dos filhos, tudo que a gente entende o porquê que a gente está fazendo. Então, esclareceu muita coisa. Outra coisa que chamou a atenção foi o tal do banhar. Eles não falam que vão tomar, eu vou tomar banho. Eles chamam banhar. E índio banha 3 vezes no dia. 5h30 da manhã, você via umas crianças saindo da oca, entrando na água, e você chegava de manhã, tinha uma neblina em cima do rio, e vou dizer, Gi, faz frio no meio da floresta, chega a fazer 14 graus. Tá? Mesmo no centro-oeste faz frio, ao longo do dia é muito quente, mas de madruga é frio.
e 5h30 da manhã estava gelado, e os menininhos pequenininhos entravam no banho e tomavam banho. Daqui a pouco vinham os médios, os adolescentes, os adultos e os mais velhos. Todo dia de manhã. No hora do almoço, a mesma coisa. Ia toda a aldeia banhar. E no final do dia, também. A gente, como homem branco, né, o banho realmente que a gente faz de banhar era uma vez no dia. A gente entrava na água ao longo do dia, mas o banhar era uma vez no dia. Fui perguntar para o cacique, por que vocês banham 3 vezes por dia? Qual que é o princípio? E aí ele virou, né, as lições que eles trazem são fenomenais. Ele virou, falou o seguinte: a gente banha de manhã para despertar o espírito. E de manhã, como o sol não é mais forte, eles trabalham, vão pescar, cuidar da roça, assim por diante. O banho de hora do almoço é para se limpar para a comida, porque existe um respeito àquele alimento que eles estão ali na mesa. Né? E o final do dia, eles banham para tirar o dia. E aí você olha como homem branco e fala assim, cara, faz todo sentido, porque de manhã quando você acorda, você toma aquele banho, dá aquela despertada. Aí você trabalha, pô, né, sentiu o calor, ou carregou aquele teu dia de trabalho, chega no final do dia, você banha de novo. Então, para a gente, de novo, assim, coisas simples que fazem muito sentido e que está conectado além do corpo, está conectado com a frequência do universo, da alma e assim por diante. Tá? Integração com a natureza, né? Seguindo total, os ritmos da própria vida. Isso é maravilhoso. Total. Tá? E aí você pega, por exemplo, uma imagem dessa. Olha, e a comida deles, assim, o principal ingrediente deles é peixe e tapioca, que eles chamam de biju. Né? Frutas, né? Tem algumas frutas, mas o regime alimentar deles é baseado basicamente nesses 2 ingredientes. E aí você pega, os caras são muito fortes, e esse menino, cara, tem 15 anos. E assim, o desenho muscular deles, a força vital que eles têm é muito forte. Outra coisa que chama atenção é respeito ao rio. Teve uma situação rápida, vou contar rapidão para vocês, para a gente não estourar o tempo. Mas, assim, a gente teve um dos fotógrafos foi fazer... Pô, a gente queria fazer xixi, puta, teve um fotógrafo foi lá no cantinho, na beira do rio, fez xixi no rio. Meu, veio um índio correndo, bravo, gritando, na língua deles, gritando, brigando, gesticulando com o fotógrafo, deu um esporro. A gente chegou junto, o cacique chegou da aldeia e falou assim, ó, não pode fazer xixi no rio. E a gente olhando aquele rio que tem uma largura, sei lá, de quase 1 quilômetro entre uma margem e outra, água pra caramba. E, tipo assim, cara, não faz sentido, não, um xixizinho no rio. Ele falou assim, não pode. Eu, por que não pode? Você suja o rio para a aldeia de baixo. Pensar sempre no outro, né? Isso também é outra coisa que na nossa sociedade moderna, às vezes, a gente fica devendo. Porra, né? De novo, assim, cara, foram os pequenos detalhes que fizeram muita diferença na nossa percepção. O outro é a questão do tempo para eles. O fluxo, realmente, de tempo deles é outro. Eles estão muito mais conectados, vamos supor, nessa questão de frequência. Um exemplo que eu uso disso, de nosso dia a dia, né, de atividade, por exemplo, né, quando você vai desenvolver um projeto. Tem projeto que você desenvolve, ou você tem uma tarefa para desenvolver que flui de uma forma linda. E os índios falam que é o universo que está conspirando a favor. E tem projeto que fica travancado, se arrasta e não vai. Eles falam que não é o tempo de resolver, vai ter o tempo para resolver. Então, essa conexão entre fazer as coisas, entender o tempo para eles, está muito conectado na facilidade ou não facilidade de resolução. Tá? Eles que chamam de fluxo. Né? A questão da cura para eles é uma coisa muito interessante. Isso aqui também eu vou passar rápido, que daria para conversar várias coisas. A base da vida, que é a tapioca e a biju. E os principais aprendizados que a gente tirou de lá, que a vida realmente é um fluxo, como o rio. Tem hora que acelera, tem hora que para, tem hora que tem pedra, tem hora que vira cascata, e você tem que entender essa tua jornada, que momento que você está vivendo. Né? A gente saiu de lá, com certeza todos foi impactado pela experiência, né? E eu principalmente, assim, mudou muito o meu jeito de pensar, foi a questão de você ser menos ansioso, né? De gastar... Você gasta energia para movimentar o universo, para fazer as coisas? Sim, gaste, e é importante. Quem fica parado é pedra. Mas tem que entender que tem momentos que as coisas vão fluir e tem momentos que as coisas vão fluir, que não vão fluir. E quando não fluir, não gere ansiedade. Espere que as coisas vão se resolver. Esse foi um dos grandes aprendizados que a gente
que a gente teve lá. Então foram 25 dias muito especiais para a gente. Foi uma honra poder esse projeto ter nascido e, claro, ter acontecido, ter sido executado, porque marcou a vida de todos que participaram e para a gente é uma honra sempre poder falar dele, né? Então, a gente saiu com essas duas percepções, que nunca é tarde para tentar o desconhecido, nunca é tarde para ir mais além. Então, ter a coragem de querer seguir em frente, mudar a sua vida. E a outra, que o tempo de homem branco, né, o tempo de homem branco não é o tempo de índio. O tempo de índio é o tempo do rio, da mata e do seu povo. É um tempo que se compartilha, que se colabora. Muito rápido, claro, daria para contar, tem várias histórias legais assim, para contar para vocês sobre como foi a expedição, histórias engraçadas, de medo, mas hoje era só para dar uma ideia como que um projeto grande desse aconteceu na minha vida. Então... Que é uma vitória, né? Mesmo você compartilhando só o resumo dessa história toda para a gente já vê o quanto exigiu de criatividade, de soluções inovadoras, de contornar um problema aqui e ali, buscar uma solução diferenciada e trazer isso para a vida, compartilhar isso, trazer esse conhecimento, né, para toda uma sociedade, para quem se interessar, eu acho que não tem valor. Foi maravilhoso e só tem que agradecer a tua disponibilidade, né? Em outro momento a gente vai voltar a conversar de repente sobre questões mais específicas. O que tu acha? Tá bom. Não, acho uma ótima. Gi, tem tempinho para dar um recado ainda, para eu falar mais 2 recadinhos assim? Tem tempinho para você me dizer, porque eu estou sabendo que você quer dobrar a meta. Você fez 400 quilômetros de caiaque e aí você resolveu dobrar a meta. Isso vai sair esse ano ainda, né? Então, assim, depois de quase 5 anos, 6 anos praticamente, a gente criou um novo projeto que chama Expedição, chama Travessia do Bem, uma expedição de caiaque no segundo maior rio brasileiro. São 830 quilômetros de conexão e aprendizagem sobre proteção ambiental. A gente vai fazer uma travessia do Rio Paraná, pasme, para quem não sabe, é o segundo rio mais importante do Brasil. Os 830 quilômetros vai da nascente até Foz, que é o trajeto que ele corre dentro do território brasileiro. Tá? São mais de 28 cidades, 24 portos fluviais, 14 unidades de conservação. A região, o rio, tem um impacto em mais de 50 milhões de habitantes, assim, da sua relevância. E aí a gente vai fazer agora em setembro, caímos na água dia 23 de setembro, são 30 dias de remada de 830 quilômetros. Vai uma equipe de filmagem e fotografia, a mesma ideia do Xingu, sempre material gratuito, distribuição gratuita, a gente não tem ideia nenhuma de monetizar, a ideia é sempre, lógico, é viabilizar o projeto, mas a gente está indo para mais um desafio, e eu já estou me preparando para parar de tomar o suco de cevada, para poder deixar o organismo preparado para esse desafio. Mas o mais legal do Travessia é que a gente vai gerar 2 impactos muito interessantes no projeto. Um impacto ambiental e um impacto social. O impacto social é que a gente vai distribuir alguns kits de energia solar, porque existem moradores que moram ao longo do rio, nas ilhas, que não têm acesso à energia e estão completamente desconectados. Então, a gente vai levar esses kits para essa pessoa poder ter uma geladeira, carregar celular e assim por diante. E o impacto ambiental que a gente vai fazer uma coleta da nascente até o final do rio, de amostragem de água, para ver como está a saúde do rio. Vai ser lindo novamente, e o mais legal de tudo é que esse tipo de projetos que você está conseguindo conciliar, usando, né, a criatividade para realmente transformar o seu dia e o dia de tantas outras pessoas, é que você falou de impacto social, ambiental, muito focado ali durante a expedição, né, durante a travessia. Mas a gente sabe que esses impactos, eles têm continuidade, eles se multiplicam a partir da publicação do livro, a partir da exibição do filme, a partir do momento em que escolas passam a conhecer, a estudar essa região toda a partir desse material que você disponibiliza. Então, as empresas aí que queiram se integrar ao projeto, esse é o momento, né, de fazer parte
dessa mudança de realidade, dessa transformação por conta aí da criatividade que a gente está trabalhando tanto esse mês, né? Pô, total. E assim, empresas do bem que tem um propósito legal, o projeto também é incentivado, ou seja, gera, né, se for pensar com business, negócio, gera incentivo fiscal e econômico para quem ajudar a apoiar, mas eu acredito que acho que vai ser um material também muito especial e se, de novo, o universo conspirar a favor, deve gerar bons impactos aí para o médio e longo prazo. Estamos aqui na torcida, esperando para assistir, ver esse material prontinho novamente, que seja tão ousado quanto o Xingu. Tomara, que bom. Legal, Gi. Pô, legal o bate-papo, obrigado mais uma vez pela oportunidade do canal aí de a gente poder falar, é sempre bom poder, né, trocar ideia e divulgar, quanto mais compartilhado for o mundo, mais colaborativo ele se torna, e mundo compartilhado e colaborativo, consequentemente, ele acaba sendo co-criado. Então, eu acredito fielmente Total. Que a gente tem que criar um ambiente sempre 3C para que as coisas melhorem e a gente mude a lógica do sistema. Depende da gente, né? Da ação de cada pessoa que está aqui convivendo dessa mesma realidade, nesse mesmo tempo, nesse mesmo lugar. Marcelo, show, obrigada novamente. Tá bom, obrigado a você, deixa eu encerrar esse vídeo aqui, agradecer você que nos acompanhou e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo super!